Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo de número 9, verso de número 23. Apenas este versículo, nós vamos falar algo que entendemos que está diretamente ligado a este versículo. Evangelho segundo escreveu São Lucas, o médico amado, capítulo 9, verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos ler todos juntos? Vamos? 1, 2, 3. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Eu sou grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Falar sobre Porto Firme, irmãos, é algo que mexe com o meu coração, porque vivi um período da minha história e aprendi muito naquele lugar. Mas eu gostaria, irmãos, antes de dizer aos irmãos que antes de você ser enviado, é necessário que você, primeiro, aceite o seu chamado. Entenda que Deus te chamou para fazer alguma coisa diferente. Esse aceitar o teu chamado implica você abrir mão de muitas coisas na sua vida. E quando nos foi dado a oportunidade de ir para Porto Firme, eu vivi uma situação, irmãos, que a empresa que eu trabalhava estava falindo. Na verdade, eu fui mandado embora e poucos dias depois, o pastor Toninho me chamou e me fez a proposta, dizendo: tu tem um chamado e eu quero que vocês vão para Porto Firme fazer a obra de Deus lá, naquele lugar. Eu conversei com a minha esposa, nós oramos a Deus, não para saber se era a vontade de Deus, porque quando o pastor presidente, ele é um representante do Senhor aqui, nós estamos abaixo dele. Então a oração não é nesse sentido. A oração é para o Senhor nos capacitar, é para o Senhor nos dar força, é para o Senhor nos dar coragem para ir avante. Mas eu quero dizer aos irmãos que poucos dias depois que eu havia aceitado esta missão, o meu ex-patrão, ele montou uma empresa e ele me ligou. Preste atenção, tudo que eu vou falar hoje é testemunho. E ele disse assim: eu quero que você venha ser o meu braço direito na empresa que eu estou montando. Mas eu tinha acabado de aceitar o convite da missão. E eu disse: meu Deus, e agora? Ele disse assim: você aceita? Eu disse: rapaz, eu não posso aceitar, porque eu já aceitei uma outra missão. Aí ele disse: peraí, mas eu não te fiz a proposta, eu não disse ainda quanto você vai ganhar. Eu falei: agora está ficando estreito, não está não, irmão? Está ficando complicado agora. Mas eu não quis ouvir nem a proposta dele, irmãos. Tamanha foi a convicção do meu chamado. Ele não conteve, porque acho que ele nunca viu alguém rejeitar uma proposta. Ele disse assim: quanto você quer ganhar? Você já teve uma proposta dessa? Quanto você quer ganhar?
Eu disse, meu Deus, isso só pode ser uma prova mesmo, não é possível. Até agora eu estava desempregado, agora me vem uma proposta dessa e me pergunta quanto eu quero ganhar. A minha vitória vai ser grande naquele lugar, eu tenho certeza. O diabo vai cair naquele lugar, porque ele está fazendo de tudo para eu não ir para aquele lugar. Então, irmãos, eu disse que eu iria para Porto Firme. E esse meu ex-patrão, ele não conseguiu entender como alguém pode recusar uma proposta daquela. Mas como eu disse, a primeira coisa que você precisa é ter convicção do teu chamado. Convicção de que Deus te chamou para fazer alguma coisa. Vai aparecer no meio do caminho alguma coisa para te tirar a atenção, para tirar você do foco. Mas se você tiver convicção, nenhuma proposta vai te tirar do caminho, nenhuma proposta vai te tirar da direção que Deus te colocou. Então, irmãos, para ser um missionário, antes de você chegar lá, você abre mão de situações como essa que eu contei. Mas eu quero te dizer algo muito difícil de abrir mão de estar perto da família, abrir mão de estar perto daqueles que você ama, de você poder dizer, eu vou ali no meu pai, eu vou ali na minha mãe, eu vou ali no meu irmão, eu vou ali na casa daquele meu irmão amigo. Você não vai poder fazer isso, porque você vai estar a muitos quilômetros de distância. E vai ter naquele lugar onde você estiver fazendo missão dias, que vai te dar uma vontade de visitar alguém, de ver alguém, de abraçar alguém. E você não vai poder fazer isso. Abrir mão disso, irmão, é difícil, não é fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Há recompensa para o teu trabalho. Há recompensa para o teu trabalho. Nada que nós fazemos para Deus fica no esquecimento. Mas tudo que fazemos, irmãos, está marcado. Cada vez que você abre mão de um passeio, abre mão de alguma coisa, para ajudar a obra de Deus, para estar presente em algum evento, em alguma situação, Deus está olhando o teu esforço. Deus está vendo o que você está fazendo. Isso é importante. Quando nós falamos de missão, tem pessoas que acham que missão é só lá nos Estados Unidos. Missão, irmão, é você estar aonde há necessidade. E esse lugar pode ser qualquer lugar. É onde precisa. Mas eu quero te dizer que necessariamente não é aonde está a multidão. Nós nos enganamos, irmãos. Eu quero te dizer que Filipe pregava o evangelho em Samaria. A multidão estava aplaudindo. Estava maravilhosa aquela obra. Ele estava contente com o crescimento. Agora o Senhor o leva para o meio do deserto. E ele chega no deserto e olha, espera aí, eu estava pregando para uma multidão. Será que tem algo mais importante do que pregar para uma multidão? Alguma coisa vai acontecer. Deus não me traria aqui se não houvesse um motivo, um objetivo. A missão tem um objetivo. Aleluia. Ia passando um eunuco, uma pessoa. Deus tira Filipe de um lugar onde havia uma multidão e leva ele ao deserto para pregar para uma pessoa. Sabe por que eu estou dizendo isso nesta noite? Porque às vezes tu acha que não é nada, que não é ninguém. Mas sabe, aquela pessoa que tu prega no teu trabalho, aquela pessoa que tu prega, que tu fala do seu jeito. Você não é pregador muitas vezes, mas você tem o seu jeito de falar, Jesus te ama, aceita Jesus, vai na igreja.
Jesus se importa com isso, viu? E você está fazendo a vontade dele. Não se preocupa com a multidão. Não se preocupa com a visibilidade, irmãos. Quem realmente tem chamado, vai aonde precisa. E não se importa quantos tem lá naquele lugar. Eu estou te dizendo isso, porque, irmãos, Deus olha para o nosso coração. Ele olha para a tua intenção. Ele sabe aquilo que está dentro de você. Eu quero aparecer, eu quero... Não. Deus sabe que se você tem um chamado, você vai aonde Ele mandar, você vai entrar, você vai falar, você vai pregar, você vai orar e vai expulsar o demônio também. Aleluia. Missão é isso. É você ir aonde precisa. É você fazer o que precisa. Dentro da igreja nós temos os grupos, e cada grupo tem uma missão, um objetivo. A missão com as crianças tem um objetivo, não é só um nome, não. A missão com as senhoras, com as mulheres, cada missão, irmão, em cada lugar tem um objetivo. Eu confesso aos irmãos que havia ido a Porto Firme, na caravana, e não imaginava, de jeito nenhum, que uns anos depois eu ia pastorear aquela igreja. Eu acho que ainda, eu estava namorando ainda. Estava namorando, né, Lídia? Estava, né? Ela já era feliz naquela época. Irmãos, quando o ônibus entrou naquela cidade, uma cidade que hoje ainda, ela tem uma média de 11 mil pessoas. Uma cidade com 11 mil pessoas é um ovo. É uma cidade pequena. É uma cidade que você visita ela em poucas horas. Você visita todas as ruas da cidade. É um lugar, irmãos, para a gente aprender. Eu fui pesquisar nos interiores, irmãos. Ainda existe a predominância católica. Em Porto Firme não é diferente. Em Porto Firme, imagine vocês que mais de 95% ainda são católicos. Então existe muita obra para fazer ainda naquele lugar. Existe muitas pessoas ainda para ouvir a palavra de Deus. Alguém pode perguntar, mas não tem igreja lá fora nossa? Tem. Mas você sabe o que o mundo está precisando? O mundo está precisando de pessoas que tenham testemunho. Igreja tem bastante, irmãos. Mas sabe o que move o coração das pessoas? O teu testemunho, a tua vida, irmãos. É isso que move. Eu quero dizer para vocês que quando nós começamos a reformar a igreja em Porto Firme, eu comecei a ir na cidade vizinha para comprar algumas coisas que precisava. E num desses lugares que eu cheguei, eu comprei, se eu não me engano, foi o carpete do púlpito. E o dono da loja, ele olhou para mim e disse assim: quanto que o senhor quer que eu ponha na nota? Eu olhei, achei aquela pergunta um tanto estranha. Pode ser que faça parte da vida de algumas pessoas, mas da minha não. Eu olhei para ele e disse: quero que você ponha o valor da nota. Aí ele olhou com estranheza para mim. Aonde que é mesmo a sua igreja? Que eu quero ir lá. Eu quero ir lá na sua igreja. Sabe o que é isso? É testemunho. E se ele ficou assustado, é sinal que vão outros pastores lá, e que tem gente que faz coisa errada. Então, sabe o que precisa para ganhar o vizinho, para ganhar o colega de trabalho? Testemunho. Eles precisam olhar em nós e ver algo diferente, ver que nós somos diferentes. Se eu falar as mesmas coisas que os não crentes falarem, não tem diferença. Se quando eu me irritar eu agir da mesma forma, também não tem diferença. Tem gente que acha que a diferença é na roupa. Eu quero te dizer uma coisa: o exterior, irmão, só demonstra o que está lá dentro de mim e de você. O exterior é um reflexo do que tem dentro de nós. Quando eu penso em Porto Firme, irmãos, eu fico lembrando
das idas e vindas de Porto Firme para São Paulo. Quantas vezes Deus nos guardou? E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus guarda aquele que trabalha na sua obra. Deus guarda aquele que se empenha em fazer a sua vontade. Eu quero te dizer que numa das vezes em que eu estava vindo para São Paulo, eu estava a mais de 100 quilômetros por hora, na Fernão Dias, rodovia cheia de caminhões, e o pneu dianteiro do meu carro estourou. Você sabe que você está a mais de 100 por hora e o teu pneu dianteiro estourar? Era de noite, porque muitas vezes a gente vinha à noite, chegava de manhãzinha. O pneu dianteiro estourou, irmãos, eu quase que não senti. Parecia que tinha uma mão segurando daquele lado, o carro nem pendeu, irmão. Eu estacionei com tranquilidade o carro, nem parecia que tinha estourado o pneu. A mão de Deus guarda quem trabalha na sua obra. A mão de Deus guarda quem trabalha na sua obra. Mas uma das vezes que eu voltava daqui para Porto Firme, irmãos, toda vez que eu saía de viagem, os irmãos começavam a orar. Chegando em Porto Firme, próximo já, depois de Ipiranga, estava chovendo muito. E as estradas lá em Porto Firme, irmãos, elas são muitas curvas e tem desfiladeiros, penhascos. E eu reparei que havia alguma coisa estranha na frente. E eu comecei a brecar o carro, porque estava chovendo, a pista estava molhada. E ainda bem, porque uma árvore havia caído no meio da estrada, e não era pequena, era daquelas bem grossas. Se o carro batesse nela, a gente ia cair para o barranco lá fora. Aí já foi um livramento. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando eu parei o carro, eu fui querer ver o que estava acontecendo. Foi uma coisa de instante, um caminhão carregado de carvão, 3 metros de altura de carvão. Ele vinha no sentido oposto. Quando eu vi aquele caminhão, não dava para fazer nada. A Lídia tinha acabado ela estava, acho que dentro do carro, você estava? Ela tinha acabado de sair, estava do lado do carro, com a porta aberta. Quando eu vi aquele caminhão, eu abanei a mão, subi no tronco para ele parar. Porque ia acontecer um acidente grave ali. Mas aquele motorista não parou o caminhão. Você imagina? Ele não parou o caminhão. E eu não sei o que aconteceu, porque quando a roda batesse naquele tronco, era para aquele caminhão ter tombado em cima do meu carro. Porque o meu carro estava bem aqui e ele ia tombar em cima do meu carro. Eu não sei o que aconteceu. Ele passou, parece que ele pulou o tronco. E ele passou direto. Eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu sei o que aconteceu. Deus cuida de quem trabalha na sua obra. Deus cuida de quem trabalha na sua obra. Eu estou contando testemunhos, irmãos, porque nós vivemos de experiências com Deus. A vida do crente sem experiência não é nada. É lata vazia, falando da experiência dos outros. Você tem que viver a tua experiência. Em Porto Firme, irmãos, ou em qualquer outra cidade do interior, em outros estados, os costumes são bastante diferentes de nós. Imagine você que aqui, normalmente, a gente faz mais visita quando alguém está doente, passou por uma dificuldade, é o costume nosso. Mas eu quero te dizer que nos interiores, você tem que ir na casa de todo mundo. De todo mundo. E não é porque ele está doente, não, você tem que ir. E toda semana eu tinha que fazer aquele peregrinação na casa de um por um. E quando falhava um naquela semana, já ficava meio emburradinho. Não foi lá, hein? Não foi lá. São costumes diferentes. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você sai como missionário, você tem que ter na sua mente
que cada lugar tem um costume, cada lugar é de um jeito. E você é que se adapta ao lugar, não é o lugar que se adapta a você. Quando você chega na casa de uma pessoa, irmãos, muitas vezes ele vai te oferecer uma coisa que você não gosta. Mas como missionário, se você recusar, ele vai se sentir ofendido. Você vai ter ofendido ele. Então você gosta disso, você gosta, gosto também gosto, você quero. É desse jeito. A vida do missionário. E se você for na casa das pessoas, irmãos, mesmo aqui em São Paulo, como pastor, e você for olhar a casa da pessoa, você não tem chamado. O chamado do pastor é ele entrar e sair da casa da pessoa olhando para a vida, não olhando para a casa, não olhando para a situação. Porque o pastor, irmãos, ele tem que ser uma pessoa que ele é todo ouvido. Ele sabe ouvir, mas pouco fala. Porque ele ouve os problemas de todos, mas ele não pode compartilhar com ninguém. Porque é segredo, é confiança. Eu já pastoreei igreja, irmãos, que o membro disse para mim, eu não confio em pastor, porque uma vez contei uma coisa e ele contou para todo mundo. Eu falei, e agora, como é que eu faço para conquistar a confiança? Mas o tempo nos ajuda, situações surgem, e isso acaba nos auxiliando, nos ajudando. Mas eu estou dizendo isso, irmão, porque o dia a dia do missionário é difícil, não é fácil. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus levanta a todos, e todos nós temos a missão de ganhar almas para Jesus. Mas cada um ganha de uma forma. Pode observar que normalmente, quem vai para a missão, geralmente é quem perdeu o emprego, é quem está em dificuldade, é quem não tem recurso. Pode ver, é quem vai para a missão. Esse Deus levantou para ir para a missão, ele está desprendido de tudo. Mas eu quero te dizer, Deus levanta também pessoas com recursos para ajudar esses que querem ir, mas não têm o recurso. Então Deus trabalha em duas frentes. Por quê? Porque esse que vai, ele tem que se dedicar somente a isso. Aqui em São Paulo é longe da nossa realidade, mas lá, você tendo que visitar todos os membros toda semana, irmão, tem serviço todo dia para você fazer. Todo dia é visita, é de manhã, é à tarde, é à noite. Então, tem que ter disposição. Mas eu digo isso, irmão, porque cada um ajuda de uma forma. O missionário, Deus levanta ele e diz, você vai, eu providencio o recurso. E aí Deus abençoa, prospera o irmão, prospera a irmã. Por quê? Porque ele está levantando o recurso para sustentar um missionário lá no campo. E eu quero te dizer uma coisa, irmão, é mais fácil a gente dar o recurso do que a gente ir. É muito mais fácil. Sabe por quê? Porque eu vivi experiências lá, irmão, que teria gente que teria saído correndo. Certa vez eu fui orar na casa de uma pessoa, e aí, irmão, quando eu fui chegando lá, eu descobri que essa casa era um terreiro. É terreiro, aqueles. E aí essa pessoa aceitou Jesus e morava em cima desse terreiro. Então, para chegar na casa dessa irmã, eu tinha que passar por dentro do terreiro, no fundo, subir uma escada para chegar lá na casa dessa irmã. E na hora que eu fui entrando e passando, eu vi uns homens desse tamanho, e eu falei, eita Jesus. Aí eu fui cumprimentando todo mundo. Jejum e oração, irmão. Quem vai fazer missão, irmão, quem trabalha na obra de Deus, se não jejuar, se não orar nas madrugadas, irmão, não consegue fazer a obra. Era quase que diária. As madrugadas orando quase que diária. Mas eu quero te dizer, vale a pena. Eu fui entrando, fui cumprimentando, aqueles homens foram olhando para mim com um olhão assim. Eu falei, hoje é o dia.
Eu subi, nós fomos na cozinha da irmã para orar, daqui a pouco o irmão dela, que é pai de santo, subiu também. Aí eu falei, agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom. E aí, irmãos, quando nós começamos a orar, eu fui impondo as mãos sobre cada um que estava ali, e na hora que eu impus as mãos sobre ele, irmão, aquele homem desse tamanho começou a cair para cima de mim, assim. Ele virou o pescoço, que eu não sei como ele fez aquilo. Ele abriu a boca dele, que ficou desse tamanho. Eu nunca vi nada parecido. São experiências que a gente vive no campo missionário. Não dá para você falar, ali eu não entro, ali eu não vou, está tarde, não dá para mim sair, irmão, está muito cedo, não tem essa, irmão. Você socorre a qualquer hora, pondo no carro, indo para o hospital. E eu quero te dizer, em Porto Firme não tem hospital, é na cidade vizinha de Viçosa. Você tem que pegar uma estrada e ir para outra cidade. Isso é ser missionário. Tem gente que acha que ser missionário é estar num apartamento lá em Londres, lá nos Estados Unidos. Ser missionário é você ir aonde precisa. É você abrir mão de estar com a tua família, abrir mão de estar com os teus, abrir mão de fazer o que você gosta. Porque eu quero te dizer, no campo missionário, poucas vezes você passeia. O teu passeio já é a obra de Deus. Mas eu quero te dizer, nunca vivi tanta experiência na minha vida. Certa vez uma irmã veio pedir para mim orar por ela. E ela estava com umas manchas no braço, todinha aqui embaixo do braço. E nós estendemos a mão e começamos a orar por ela. Na hora que começamos a orar por ela, ela caiu. Manifestou. Nós repreendemos aquele mal e ela foi para casa. No outro dia de manhã, presta atenção, aquela mancha que estava no braço dela tinha sumido e apareceu no meu braço. No meu braço. Eu olhei aquilo, minha esposa viu aquilo, eu falei, está repreendido. Está repreendido esse negócio. E nós começamos a orar e a repreender. Porque o diabo te afronta, irmão. Não pensa que é fácil. Não. Tem demônio, irmão, que cai, você fica mais de 15 minutos para expulsar ele. E eu quero te dizer, não tem super-homem não, irmão. Tinha noites que eu chegava molhado, mais de meia hora lá, expulsando demônio. No interior isso é realidade, aqui em São Paulo já nem é. Mas lá, irmão, tinha dia de cair 3 endemoniados lá. E eu quero te dizer uma coisa, você mexer com isso, irmão, tem que viver debaixo de oração e jejum. Eu quero dizer aos irmãos que houve um período de 1 semana, praticamente, que eu fiquei sem dormir. Eu deitava, irmãos, e não conseguia dormir, era uma insônia. E aí eu comecei a repreender aquilo lá. E graças a Deus, depois de 1 semana, voltou ao normal. Mas é o que eu quero te dizer, existe hostes malignas, irmãos, que trabalham. Eu não estou dizendo isso para que ninguém tenha medo, não. Eu estou dizendo para você saber que existe, que está aí, mas que o teu Deus é poderoso e Ele vence qualquer demônio, qualquer batalha, ninguém vence Ele. Eu estou contando experiências, irmãos, em Porto Firme. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é isso. É você abrir mão do seu conforto. Sabe, irmão, às vezes até na oferta você nega a si mesmo. Você deixa de comprar alguma coisa que você quer para você. E pela tua fé, você semeia em algum departamento, você semeia no Todos por um Sonho, você semeia em algum lugar. Isso também é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é toda vez que você abre mão de alguma coisa para você, do seu tempo, do seu dinheiro. É negar a si mesmo e fazer a obra de Deus. Missão é isso. Missão, irmão, não é blá, blá, blá. É a gente ver, e na DEJA a gente vê acontecer isso. Eu sou fruto da missão. Já estive por várias vezes fazendo missão. Estivemos em Barretos fazendo missão.
estivemos em Porto Firme, estivemos em Guaxupé, já fomos em vários lugares, irmãos, em alguns pastoreando, em outros fazendo a obra de Deus e aprendendo, e temos muito que aprender. Mas eu estou dizendo isso porque vale a pena você investir na missão, vale a pena você investir no missionário, porque, irmão, enquanto você está trabalhando aqui, ele está lá trabalhando. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, a obra missionária nos interiores é bem diferente. Você não fica restrito a 4 paredes. Lá praticamente toda semana era culto no lar. Toda semana tinha culto na casa de alguém. Eu quero te dizer, irmãos, que bênção maravilhosa. Que bênção maravilhosa. Nas roças, quantas vezes, irmão? Mas não pode ter medo de pôr o carro no buraco. Meu carro andava para buraco, para tudo quanto é lado, irmãos. Nunca tive dó, nunca tive. E sempre disse, se quebrar, Jesus me ajuda, eu compro outro. E nós fomos em muitas roças, em muitos lugares. Mas sabe, irmãos, hoje eu lembrava com a minha esposa de uma que a gente foi. E a gente achou bastante interessante. Vivemos uma experiência diferente. Um lugar, irmãos, com cavalo, com vaca, com porco, com tudo que você imaginar. E quando nós começamos a fazer o culto, eu achei interessante que os animais, eles se aproximaram. Eu nunca tinha visto nada parecido. Eles chegaram próximo, até onde dava, você via as cabecinhas deles ali, parece que eles queriam participar do culto também. Eles queriam adorar a Deus também, eu nunca vi aquilo. Foi uma experiência diferente. Então, irmãos, são coisas que marcam a nossa vida. Quando eu comecei a olhar meu HD esses dias para fazer aquele vídeo da missão, que está passando para os irmãos aí, vai passar novamente daqui a pouco, eu comecei a lembrar de muitas experiências que nós vivemos. Porto Firme, irmão, uma igreja com 45 anos. Sabe, irmãos, eu fico pensando o seguinte, 45 anos. Mas é uma igreja que envelheceu, os irmãos envelheceram. E quando a igreja ia fazer 40 anos, eu estava lá pastoreando. E a gente precisava reformar. Mas as entradas da igreja era pouca e não era suficiente para fazer a reforma necessária. E eu não queria pedir dinheiro para a sede, porque a sede já tem tantas situações e a gente deixa mais para uma emergência. Então nós colocamos no nosso coração e começamos a orar que Deus ia prover, irmãos, para nós os recursos necessários para fazer o que precisava ser feito. E eu lembro, irmãos, de uma situação em que Deus provou a minha fé. Uma irmã que tinha sido da nossa igreja faleceu. Olha só que testemunho. E essa irmã, ela saiu meio brigada da igreja. E eu sabia a história dela. Mas o filho dela, que já estava em outra cidade, conseguiu meu telefone e me ligou. Pastor, minha mãe faleceu. E eu queria saber do senhor se pode ser velada na igreja. O primeiro pensamento que vem à nossa mente é assim: ela saiu brigada. Saiu brigada da igreja, falou mal da igreja. Agora nós vamos velar ela na igreja? É o primeiro pensamento que vem dentro da gente. Mas alguma coisa disse no meu coração: atende, atende, atende. E eu conversei com aquela pessoa, o filho daquela irmã, e me coloquei à disposição. Já liguei para as pessoas que era necessário abrir a igreja, preparar. Já foi tudo preparado. Quando deu o horário, eu fui para lá, fiquei a noite inteira, dei toda a atenção necessária. Acompanhei, fizemos o culto fúnebre, acompanhei o enterro. E eu quero dizer aos irmãos que passou uma semana, Deus usou uma pessoa e disse assim: eu vou mandar alguém com um envelope aqui para abençoar essa obra. Logo em seguida, esse filho da irmã que havia me ligado, ele me ligou novamente e disse: pastor, eu preciso falar com o senhor urgente.
Aonde que eu posso falar? Na igreja? Falei, na igreja. Vou para lá agora. Eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, aquele irmão, ele estava com um envelope com R$1.000 e disse, Deus mandou eu ajudar essa obra. Manda cá, siricanda lá. Sabe, irmãos, Deus faz brotar. Deus faz acontecer. Quando eu vi aquela situação, eu disse, meu Deus, mas eu quase que eu ia dizendo que não ia fazer. Aí Deus falou no meu coração, eu faço acontecer, eu faço acontecer. Aleluia. Você pode crer nessa palavra nessa noite? Você pode? É para aumentar a tua fé nesta noite. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sabe, irmão, negar a si mesmo fala de você abrir mão. Abrir mão do seu conforto, abrir mão de coisas que você gosta, abrir mão. Mas tomar a cruz fala de sofrimento. Não existe carregar a cruz sem sofrimento. Cruz fala de sofrimento. Então eu quero te dizer, seguir a Jesus não é fácil. E eu estou dizendo isso não para te desanimar, mas para mostrar para você que não é só você que sofre. Não é só você que carrega uma cruz pesada. Não é só você que sente o peso da cruz. Cada um de nós pega a sua cruz todos os dias. É um problema diferente do outro, mas é a cruz que eu carrego, é a cruz que você carrega. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você nega a si mesmo, quando você aceita a tua cruz, você não vai para qualquer lugar. Você não vai em qualquer direção. Sabe por quê? Porque Jesus disse, depois disso você me segue, me segue, me segue, me segue, aleluia. Sabe por que ele diz isso? Porque às vezes a cruz está tão pesada que dá vontade de deixar ela no meio do caminho. Mas quando você olha para frente e vê quem você está seguindo, você diz, eu vou continuar, porque é Ele que está me guiando, é Ele que está me dirigindo, eu vou continuar, porque vai chegar a hora da tua vitória, vai chegar a hora da resposta de Deus. Quem crê diz aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu até marquei aqui algumas coisas que eu fui lembrando que a gente viveu, mas eu percebia algumas dificuldades entre as pessoas. O crente que não falava com o católico que não falava com o crente, vizinhos. Como que a gente vai ganhar pessoas para Jesus assim? Quando a gente se diferencia, não é crente, eu não falo com ele, não é crente, eu não falo com ela. Aí que você tem que falar, aí que você tem que se aproximar. E eu fiquei pensando e orando a Deus e pedindo uma estratégia. Como que eu vou fazer isso? E aí Deus me deu uma estratégia. Se aproxima do padre. Alguém vai pensar, pastor, o senhor é doido. Sou maluquinho, irmãos. Deus brotou isso no meu coração e eu comecei a procurar. E o padre fugia de mim mais do que podia. Mas aí eu falei, eu vou devagar. Comecei a ir no Facebook, achei ele. Conheci uma pessoa que era muito amiga dele. E aí eu fui devagarzinho e falei, vamos marcar um dia para conversar, bater uma fotinha. E aí, irmão, depois de muita insistência, eu consegui. Fui na paróquia, ele me recebeu muito bem. Conversamos umas 2 horas mais ou menos e não divergimos em nada. Também eu não toquei em nenhum assunto que divergia. Deus dá sabedoria, não é mesmo? Para que eu vou tocar num assunto que vai divergir? E no final bati uma foto. Aquela foto repercutiu. Você viu com quem o padre estava? Se o padre está conversando com o pastor, também posso conversar com a minha vizinha?
Se o padre está conversando e o pastor está conversando com o padre, eu também posso conversar com o meu vizinho? O exemplo tem que partir da liderança. O exemplo tem que partir de nós, irmãos. E eu quero dizer, irmãos, que eu comecei a ouvir isso na cidade. Eu comecei a passar e algumas pessoas que eu nunca tinha visto, não conhecia. Ô pastor, tudo bom? Eu falei, que glória, tá vendo como muda as coisas? Tá vendo? Eu passava por algumas ruas, o meu filho até ria, irmão, porque tinha um grupo de homens ali que eu não conhecia. Mas toda vez que eu passava lá, tudo bom? E aí, sabe o que eles diziam? Aquele pastor é gente boa, hein? Aquele pastor é gente boa. E eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Dentro da reforma que precisava ser feita, apareceu lá um homem para fazer aquela obra. E aquele homem, macumbeiro. E aí alguns irmãos dizem assim, pastor, toma cuidado. Cuidado, o senhor não sabe. Eu falei, não sei o quê. É perigoso, pastor, é perigoso. Eu disse, o maior perigo que tem é o homem levantar a mão e aceitar Jesus. Eu não estou vendo outro perigo aqui não. Sabe por quê? Porque aquele que está conosco, ele é maior, alabaste candarás. Ele é maior. Não tenha medo. Eu não tenho medo. Fui na casa dele, ele me deu figo para me comer, irmão. Eu comi, estava tão gostoso. E algumas pessoas dizem, mas se eu comer, eu comi. Eu orei, mas eu comi. E sabe de uma coisa? Em todas as esquinas, aquele homem fala bem de mim. E você tem um macumbeiro falando bem de um pastor, irmão, numa cidade de 11 mil habitantes, é algo fantástico. Então Deus dá estratégias, Deus dá sabedoria. Eu não tenho, você não tem. Quando você diz, Senhor, não sou nada, Senhor, não sou ninguém, Senhor, não sei falar, eu quero te dizer, Deus diz assim, abre a tua boca e eu encherei. Emanei rasuiquei na face. Nesta noite, saia daqui com o teu coração cheio de fé. Tu não é pregador, tu não é pregadora, mas tu é um homem de Deus, tu é uma mulher de Deus. Não se esconda. Tenha fé no Deus que você serve. Não tenha vergonha de dizer quem você é, de se apresentar. Sabe, irmãos, geralmente a gente nem precisa. A pessoa olha o teu comportamento e já diz, é crente. Já vi, não fala palavrão. Agora tem gente que já não dá para falar isso. Então, irmão, que o teu testemunho vá na frente. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, se for necessário, use as palavras. Mas só se for necessário. Sabe por quê? Porque o teu testemunho vai na tua frente. O teu testemunho fala por você. Eu não preciso dizer que eu sou santo, não. É o meu testemunho que vai pregar por mim. E o que as pessoas estão precisando mais é de testemunho. Pregação tem bastante. Pregador tem bastante. Mas testemunho fala. Sabe, irmãos, eu trabalhei numa empresa que as pessoas, tinham outros crentes lá. Mas quando tinha um problema, eles iam pedir para mim. Sabe por quê? Porque tem umas coisas diferentes. Então, irmão, o teu testemunho vai fazer com que as pessoas olhem para você diferente. Respeite você, respeite o seu Deus. Eu vou pedir para você, porque eu sei que quando você ora, Deus atende. Sabe? Pode ser a lavadeira, pode ser a empregada, pode ser quem for, irmãos. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, no dia que Ele quer. Deus não usou aquela menina para falar para Naamã, para ele ir lá e ser curado. Deus usa quem Ele quer, irmão. Não precisa de diploma não para Deus te usar. Eu quero te dizer uma coisa. Tem muita gente com diploma, mas tem pouca gente com experiência com Deus. E a experiência você só aprende, irmão, só tem trabalhando. Não tem como você ter experiência sem trabalhar.
sem fazer uma visita. Não tem jeito. Então, participe. Faça o que você puder. Eu digo isso, irmão, porque desde quando eu aceitei Jesus, eu sempre procurei ir nas orações, sempre procurei ir nas visitas, sempre procurei, porque tudo é experiência, tudo, e tudo é aprendizado. Então, irmãos, eu digo isso nessa noite, para que o teu coração se encha de fé. Porto Firme é apenas um campo missionário. Eu quero te dizer, irmão, que existe no Brasil muitos lugares que ainda não foram alcançados. E existem outros que foram alcançados, mas já não pregam o evangelho. Quando a Deja chegou lá na Bahia, em Núbia, a situação estava difícil lá. Até a igreja católica estava fechada. Quando a Deja chegou ali, irmãos, uma luz brilhou naquele lugar. Pastor Roberto começou a orar pelos enfermos, Jesus começou a curar canceroso. Você pode dar um glória por isso? Você pode? Deus cura. A gente não fica passando na televisão, irmão. Mas Deus cura na Deja. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente viveu, uma experiência que marcou muito meu coração lá em Porto Firme, foi uma senhora de uns 75 anos, mais ou menos, irmão, que nós começamos a fazer toda segunda-feira à noite uma oração. E quando a gente estava orando, essa senhora de 75 anos foi batizada com o Espírito Santo na oração. Você crê nisso? Você crê? Aleluia. Então, irmão, todo dia é dia de milagre. Todo dia é dia de resposta de Deus. Todo dia é dia de porta aberta do Senhor. E esta noite também não é diferente. Se você crê nessa palavra, você leva contigo no teu coração nesta noite. Se você crê nessa palavra profética, você leva com você nesta noite. E essa semana vai ser uma semana diferente. Deus vai visitar a tua vida, a tua família, os teus. Creia no Senhor. Creia no Deus que você serve. Porque é Ele que muda a minha história. É Ele que muda a sua história. Quem sou eu? Quem é você? Sem Deus nós não somos nada, irmão. Mas com Ele você está na frente. Com Ele as pessoas olham diferente para você. Eu não esqueço uma vez que eu fui procurar emprego. E quando eu cheguei lá, o meu currículo era o mais simplesinho. A minha condição era a última. Mas o diretor que me entrevistou, ele olhou para mim e disse assim: eu não sei porquê. Ele ainda disse: pelo currículo aqui, você é o último que eu admitiria. Você não tem experiência de nada. Mas eu olhando para você, tem alguma coisa que me diz que esse emprego é seu. Você já sentiu Deus assim, tão pertinho, trabalhando, pertinho assim de você? É. Quando você sai da tua casa, você não sai sozinho, não. Há uns dias atrás, irmãos, eu ia levando a minha esposa no hospital, e 2 motoqueiros na nossa frente ficaram meio que dançando com as motos, e a minha esposa disse assim: esses 2 estão querendo alguma coisa. E eles olhando para o nosso carro, eu não sei se estava... Eu sei que de repente ele despistou, foi para o lado, tirou uma arma desse tamanho e assaltou o cara que estava do lado. Eu olhei assim na minha frente. Eu quero te dizer, Deus guarda a gente todo dia, toda hora. Deus está nos guardando. Ele deixou de assaltar eu que estava no carro. Tinha um notebook, tinha celular. Ia para assaltar um homem que estava sentado no ponto de ônibus. Isso não é Deus? Não é Deus que desviou o olhar dele. Ele ia assaltar alguém. Deus desviou o olhar dele. Então quero te dizer, quando você sair para trabalhar, ora ao Senhor, diz: Senhor, me guarda, me esconde do bandido, do sanguinário, me esconde. E Deus vai te esconder, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Tá bom? Então nesta noite, irmãos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Faça a missão. Seja lá longe, indo, ou ajudando quem vai.
mas faça. Aqui na Deja, irmãos, o dinheiro da missão vai para a missão. E chega no missionário. Eu posso dizer para vocês que todas as vezes que eu fui enviado, eu fui sustentado pelo ministério. E trabalhei de dia e de noite, não tinha hora. Porque o missionário, irmãos, ele não é diferente do padre. Por que eu estou falando isso? Porque lá na cidade, quando eu chegava nos lugares, as pessoas perguntavam: o senhor faz o quê? Eu sou pastor. Para o padre eles não perguntam o que o padre faz. Mas o pastor, eles acham que o pastor não faz nada. Mas será que o pastor trabalha diferente? Não. Mas as pessoas enxergam diferente. Mas eu quero te dizer uma coisa: nada nos entristece o coração, pelo contrário, cada vez nos motiva mais. A gente fala: não, eu vou fazer, sabe por quê? Porque na obra tem milagre, na obra tem resposta, na obra tem a mão de Deus trabalhando ao nosso favor. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Deus tem grandes promessas para a Deja no campo missionário. Deus tem, irmãos, prometido levar missionários em outros continentes. Faltam recursos, faltam pessoas, mas Deus provê pessoas e Deus provê recursos. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, façamos enquanto podemos fazer, porque o tempo passa, irmãos. Eu não vou me lamentar de nada, porque todas as vezes em que eu fui convocado, eu fui. Eu nunca disse não para o ministério, nunca disse não para ir para algum lugar, seja grande, pequeno, esteja em boa condição ou uma condição ruim. Nunca olhei isso, o tamanho da igreja, não. Eu sempre penso o seguinte: eu tenho medo, eu tenho temor de Deus. E eu sei que se Deus chamou, é porque Deus quer fazer algo. Vamos orar ao Senhor? Levante as suas mãos comigo. Pai eterno e Deus santo, nós te agradecemos, Senhor, porque não somos nada, ninguém. Mas, Senhor, a tua mão nos alcançou, Senhor, e todos estamos aqui, aprendendo todo dia, para fazer a tua missão, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Senhor, nos ensina, nos instrui, nos ajuda, para que possamos ser úteis à tua obra, úteis ao teu evangelho, e que possamos pregar a tua palavra, Senhor, do nosso jeito, na nossa simplicidade, mas que esta palavra saia cheia do teu Espírito Santo, que é Ele que convence, é Ele que transforma, é Ele que muda a vida das pessoas. Senhor, nesta noite, que cada um que ouviu esta palavra possa levar nos seus corações a chama do teu Espírito Santo, Senhor, ardendo sobre missões, sobre o trabalho missionário, ó Pai, e que possamos, Senhor, a cada dia fazer mais do que temos feito, que o teu nome venha a ser cada dia mais exaltado e glorificado. É isto que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.